Graça e paz, irmãos, amém? Você já falou com o seu irmão do lado aí, de trás, deu a paz do Senhor. Isso, Deus abençoe sua vida. Oh, glória a Deus, muito bom estarmos juntos. Aleluia, Deus abençoe, muito bom. Sejam bem-vindos, estejam realmente felizes de estarem aqui. Queridos irmãos, o Espírito Santo nos guiou nessa oportunidade de analisarmos em Romanos 8, a partir do 31 ao 39. Sabemos que a carta aos Romanos é uma carta que é de justiça, uma carta de direito, fala do poder, da justiça de Deus. Romanos 8, a partir do 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. É fato completamente conclusivo de que Deus não está baseando a sua ação na humanidade por aquilo que as pessoas podem produzir ou proporcionar a Ele. É fato que Deus trabalha com a sua essência, com aquilo que Ele é. Deus é amor, e na profundidade, na sua existência, antes que os mundos fossem criados, Ele já existia, e Deus é amor. Esse texto, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma declaração da justiça de Deus sobre toda a humanidade, sobre o cosmos. Paulo está falando que aquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus foi realizado e está consumado. Nada que ainda se levante, se nomeie, nada que intente, que se declare contra aqueles que estão debaixo dessa ação de Deus, do seu amor, poderá prevalecer, poderá avançar. O texto é muito claro quando Paulo fala a respeito da justiça de Deus, que é a sua própria verdade, o seu compromisso, é aquilo que ele prometeu e realiza. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 33, é Deus que o justifica. Nessa justificação, Ele nos dá a sua bênção do perdão e quebra, anula, desfaz toda a condenação, toda a maldição. Paulo está falando aqui do amor de Deus que perscruta, que invade, que cerceia o ser humano em qualquer circunstância.
em qualquer momento. O amor de Deus não se limita em estar fazendo uma troca. Ele não nos ama porque nós o amamos. Ele nos ama porque Ele é amor. Independente das nossas atitudes, independente das nossas ações, daquilo que nós fazemos, Deus, na sua infinita existência, Ele nos ama porque Ele é amor. É incompreensível do ponto de vista humano quando as pessoas ficam cotizando: eu só amo quem me ama, eu só ajudo quem me ajuda, eu só faço favor quem me faz favor. Nós ficamos nessa dicotomia porque sempre fazemos alguma coisa com uma devida intenção, com um objetivo de estarmos também sendo beneficiados. E muitas vezes nós imaginamos que Deus é capaz de agir da mesma forma. Ele só pode ajudar, só pode entrar com ação para aqueles que estão realmente fazendo alguma coisa que é para Ele agradável. Independente do pensamento humano, independente de toda essa dificuldade que o ser humano viva, Deus continua amando o ser humano, não amando o pecado, mas amando o pecador. Ele é amor. Ele não desiste. Ele jamais abre mão de qualquer pessoa. O amor de Deus está acima de qualquer ação humana, de qualquer pretensão que tente desfazer daquilo que Deus fez para a humanidade. Por isso Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que ele já decretou, uma vez que ele já se inseriu na história humana, que ele tremeia e agora está entre os humanos, através da sua palavra, através da sua revelação, através da pregação, através dos louvores, através das orações, através da Bíblia, aquilo que nós damos testemunho, e ele está no meio dos seres humanos, e ele está realizando. À vista de todas essas coisas, o apóstolo Paulo está dizendo: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas, com tudo que possa tentar nos abafar, tirar o nosso fôlego, se Deus é por nós? Não existe nenhuma força maior do que Deus. Não existe nenhuma ação que possa suprimir aquilo que Ele fez. Se Deus é por nós, quem pode derrotar aquele que está em Deus? Quem pode tirar a força daquele que está vivendo na presença do Senhor? O apóstolo Paulo então mergulha na finalidade de nos levarmos uma imensidão do poder, da ação dessa graça. Você foi comprado pela graça de Deus e está debaixo de um poder que é acima de todos os poderes. E o texto diz que Ele nem mesmo poupou o seu próprio Filho, entregou por nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? É impossível. Aquele que desceu do céu, se tornou humano, viveu entre nós, foi permeado por todas as ações, mas não pecou. É impossível que aquele que venceu o diabo, venceu o pecado, que foi para a cruz, que morreu e ressuscitou por nós, é impossível Deus, depois de ter executado, consumado toda a justiça no seu Filho, não nos dar aquilo que é por promessa, não nos dar aquilo que é por herança, por meio da fé, pela obra da salvação que Jesus fez por nós. Paulo está dizendo: olha, não percam a fé, porque aquele que fez a obra é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que muitas coisas nos sondam, tentam nos roubar a fé. Nós somos levados a vários experimentos na caminhada da fé. E eu quero dizer para os irmãos, não tem sido fácil, mas a Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus e Ele nos justificou. Quem nos condenará?
pois é Cristo Jesus que morreu antes e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E eu fico analisando isso de uma forma muito pedagógica. Imagine agora Cristo, um Deus humano, ao lado de Deus Pai, dizendo: está vendo? A obra foi realizada e os teus filhos estão agora buscando, confiando. Não tem como. Imagine Jesus falando isso para Deus de uma forma pedagógica, uma visão de entendimento prático. Como eles não receberão todas as coisas, e o texto diz que Ele, Cristo, intercede por nós. Nós temos dois intercessores. Temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo. Ele intercede por nós. E temos um intercessor ao lado de Deus nos céus. Eu creio que muitas coisas tentam nos embaraçar, nos tirar essa confiança. Em Romanos também, 8, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, indizíveis. Hoje temos conosco o Espírito Santo. Ele intercede por nós. E o texto diz que também Jesus, ao lado de Deus, intercede por nós. E fala a respeito de todas as lutas que nós passamos, ou venhamos passar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu quero que você entenda isso. Sabendo quem é esse Deus e a sua obra realizada por todos nós, sabendo que Ele intercede nos céus, o Espírito Santo intercede aqui junto da igreja, nesse campo terreno, eu quero que você entenda: quem poderá te condenar? A Bíblia diz que nada poderá nos condenar, porque Ele nos justificou. E por mais que estejamos embrenhados de problemas, eu vejo isso, a humanidade precisa de fé, precisa confiar. Nós estamos atravessando um século que vai definir realmente quem é vencedor, aquele que crê ou aquele que não crê em Deus. Porque nós estamos passando agora por uma situação muito calamitosa. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por você, intercede por mim, intercede pela igreja. Deus, Ele está vendo cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e Ele também intercede por nós ao lado do eterno Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? É onde eu quero chegar. Nós temos que entender que, por mais que os seres humanos possam passar por detrimentos, aflições, perseguições, nudez, no caso aqui o apóstolo Paulo estava citando uma palavra de perdas, não de perda de roupa, mas perdas de bens, através da perseguição. A forma de que alguns eram considerados como hereges era justificado por duas testemunhas e suficientemente capaz de serem jogados nas celas carcerárias, ou serem levados para a fogueira para serem queimados, ou serem jogados nas arenas para serem triturados pelos leões. Isso é a história. Justo Hélio Gonzalez fala sobre isso, sobre a história do cristianismo. E Paulo cita justamente esse período de perseguição, quando se fala de nudez, é de perda moral, perda de bens,
perda de capacidade de vida. Se eram considerados como hereges e tivessem 2 falsas testemunhas, era o suficiente para serem desnudados diante da sociedade. Perda de vida, perda de bens, perda de tudo que possuíam. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a hora que Paulo está falando sobre isso, e logo naquele mesmo século, a igreja passaria por uma grande perseguição. E se não fosse algo realmente de conforto e de ajuda, esses irmãos não precisariam ouvir essas coisas, porque logo mais à frente eles enfrentariam a bruta perseguição até a tentativa de extermínio dos cristãos. E Paulo cita a respeito disso, ainda que seja absurdo a forma desonesta, as formas mais cruéis de perseguição, de insinuações, Paulo diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que é difícil passar por doença, perder parentes, ou uma separação relacional, matrimonial, perdas de bens físicos, materiais. Eu sei que não é nada fácil, mas a Bíblia está dizendo que nada, ainda que aqui não é hipotético, aqui é a vida real. E por mais que isso possa acontecer, nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Ele vai nos amar, Ele vai continuar nos protegendo. E ainda que o mundo venha contra nós, que Satanás, que seus demônios, que toda a horda maligna se levante contra a igreja, contra os filhos de Deus, contra as mulheres de Deus, contra os homens de Deus, Deus continua nos amando. E dentro dessa proporção de amor, o texto fala: quem nos separará do amor de Cristo? Verso 35. Quem nos separará? O apóstolo Paulo segue com uma lista que é perigosíssima quando as pessoas não consideram que a fé em Deus é poderosa. Isso se torna realmente algo contra elas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será depressão? Será angústia? Será perseguição? Será escassez? Falta de trabalho? Falta de dinheiro? Desemprego? Fome? A nudez? As acusações? Condenações de insinuações de heresia? Será o perigo? Ou será a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Se você não tiver fé em Deus e saber que você é muito mais do que esse corpo físico, do que essa estrutura humana, você vai ficar dentro de uma condição de síndrome do pânico, não vai sair de casa, não vai fazer mais nada, vai ser dominado, vai ser controlado, vai ser realmente estereotipado como alguém incapaz. Sabe, a pretensão de Satanás é justamente essa: sermos conduzidos a esses elementos de formas psíquicas, sejam formas de até orgânica. Pode nos atingir? Pode nos atingir, mas a Bíblia está dizendo que nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma série de coisas que vêm atingindo as pessoas e nós muitas vezes ficamos delimitados por causa desse espírito de angústia, né? De pavor. É o medo sobre o medo e sempre sendo dominado. O que vai acontecer amanhã, meu irmão? Você é do Senhor. Nós somos do Senhor. O Eterno está conosco.
Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Ele fala dos riscos, dos perigos, das circunstâncias naturais ou coisas que são provocadas. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não podemos nos considerar derrotados porque fomos atingidos por alguma seta, por algum mal, por alguma doença. Não podemos nos sentir agora fragilizados porque perdemos algumas coisas em detrimento dessa luta toda. Algumas coisas foram embora, saíram de nossas vidas. Mas quem diz que isso pode ser considerado o fim? Paulo está dizendo, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Como que não temos mais domínio do que fazer das nossas vidas, está nas mãos dele. Senhor, tudo é teu, nós somos do Senhor. Mas em todas essas coisas, verso 37, somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso? Mas em todas essas coisas, outra vez, mas... Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Eu sei que por vezes somos levados a um apertamento, um estreitamento. Mas em todas essas coisas, eu sei que muitas vezes vai nos faltar dinheiro. Eu sei, mas em todas essas coisas, eu sei que a doença pode chegar em um laudo fatídico, chato, mas em todas essas coisas, eu sei que a dor do amor humano pode acabar, relacionamentos se acabarem, mas em todas essas coisas, eu sei que um filho pode ser atingido por um mal, um vício entrar em casa, uma praga chegar em casa, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A circunstância que Paulo está dizendo é que, por mais que a vida possa imprimir sentimentos contra nós, emoções negativas contra nós, e por mais que a gente sinta insegurança, desconfiança, e por mais que a gente seja cercado de inimigos, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Nós já ultrapassamos essa linha de ficar debaixo de um tacão sobre a confiança de que Deus está do nosso lado porque tudo está se dando certo. Esse é o evangelho neopentecostal do triunfalismo a qualquer custo, e as pessoas se esquecem que o próprio Cristo também não foi privado de lutas, de tentações, de perseguições, de acusações e até ser condenado à morte. Nós somos conduzidos como ovelhas para o matadouro do dia a dia, da vida. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Eu quero dizer que, às vezes, as pessoas se entregam muito, e é natural, a um sentimento humano, é muito natural. Mas o amor das pessoas pode acabar. O amor de um filho para os pais pode acabar. Um amor, ainda que impossível, mas acontece, da mãe para um filho também pode acabar. O amor de um casal, fizeram juras, votos, declarações diante de Deus, mas pode acabar. Sabe, o sentimento humano, ele é carregado
ainda sobre aquilo que eu posso considerar o que eu vou receber dentro de uma ação condicional. E a gente vê tantas coisas acabando, tantos relacionamentos, tantas sociedades se desfazendo, o amor acaba. As pessoas deixam de amar, deixam de fortalecer os laços. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem nos separará? O versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? O amor humano acaba. As pessoas agem assim. As pessoas sempre estão pensando no que podem tirar proveito. Mas o amor de Deus não é o amor humano. Deus não age como nós agimos. E ainda que a vida possa ser conduzida por um afunilamento, né? Às vezes eu fico pensando que nós estamos num estreitamento. Parece que não tem saída, mas Deus continua dizendo, eu te amo e eu te dou vitória mesmo assim. A gente não pode comparar o amor de Deus com o amor humano, que é um amor efêmero, passageiro, de troca. As pessoas prometem e depois cometem infidelidade. Esse é o amor humano. Deus não é como o homem é. E ainda que você esteja debaixo desse bojo, dessa condição de uma profunda força de laceramento, Deus está dizendo, quem poderá separar você de mim, meu filho, minha filha? Não existe dor, não existe dificuldade, não existe vício, não existe maldição, não existe inimigo, não existe diabo, nada nessa vida ou no porvir poderá me separar de ti. E essa condição que o apóstolo Paulo está falando, ele vai para um superlativo, né? Ele vai com a hipérbole, né? Exagero de linguagem. Ele fala a respeito disso. Do versículo 38 em diante, a gente vê como é uma condição indizível o amor de Deus, é a profundidade como Ele nos ama. Deus não se esquece de ninguém. Deus não pode dar as costas para ninguém, porque estou bem certo, verso 38, de que nem a morte, isso o apóstolo Paulo está dizendo, que são circunstâncias naturais, ou até situações sobrenaturais, porque ele fala de elementos sobrenaturais nesse versículo, mas ele está dizendo o seguinte, e que se acontecesse nem a morte, nem a vida sobrenatural, nem os anjos, nem os principados sobrenatural, nem as potestades sobrenatural, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você se sinta orgulhoso. Eu quero que você se sinta amado. Eu quero que você se sinta protegido. Porque aquele que te resgatou, aquele que te ama, Ele não te deixa. Ele não te abandona. E por mais que tudo venha contra você, Ele continua sendo o seu grande e poderoso Deus. E Ele fala que nem aquilo que estão nos profundos do abismo, e nem mais altura da atmosfera, e nem nas larguras de tudo que se possa entender como mundo,
E nem que anjo, nem que potestade, nem que seres ou criaturas que apareçam, que sejam reconhecidas como seres estranhos, nada nessa vida poderá te tirar da mão do eterno. As pessoas acham que Deus é um Deus que abre mão. Deus não abre mão de ninguém. Ele não abre mão de ninguém. Pastor, mas aquele está perdido, aquele está debaixo de um tacão de pecado, está sobre o vício, está sobre mentira. Deus continua amando, porque Deus não ama como nós amamos. O amor de Deus é um amor incondicional. Ele conhece, Ele sabe, não abre mão. Uma certa vez eu estava passando numa esquina e alguém disse para um grupo de pessoas, e a gente via homens embriagados e falando coisas sem sentido. E a pessoa falou assim, olha, ela está vendo? Aqueles ali são do diabo. Eu falei, nenhuma criatura é do diabo. O diabo não é dono de nada. Todas as criaturas pertencem a Deus. Nós não podemos abrir mão dessa obra redentora por meio de Cristo Jesus, porque estaríamos conduzindo aquilo que Cristo fez a uma condição tão pequena, tão medíocre. Mas acima de todas essas coisas, daquilo que está levando pessoas à embriaguez, que está levando as pessoas à entorpecência, que está conduzindo pessoas aí ao coma alcoólico, ao êxtase de drogas e psicotrópicos terríveis, e pessoas sendo conduzidas a uma marginalização por suas condutas, ainda que pessoas estejam debaixo de pior tacão, o amor de Deus continua o mesmo. Ele não nos ama pelo que somos, Ele nos ama quanto Ele é. Deus é amor. Ele é amor. Ele continua buscando os seres humanos. E por mais desprotegidos e por mais descampados, que a mente das pessoas estejam, Deus continua sendo aquele que diz, com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. Esse é o nosso Deus. Quando a gente percebe, quando Paulo está dizendo que essa é a justiça de Deus que quebrou, que desfez aquilo que estava sobre o legado da humanidade, porque nós estávamos debaixo de um preço muito terrível, que era a perdição eterna. Mas Ele nos amou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Esse Deus continua nos amando. Jeremias capítulo 31, o versículo 3. Essa é a declaração de Deus para a nação de Israel. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. O Senhor, Ele é o Deus de todas as almas. Estava falando para Israel, apesar da rebeldia, apesar de toda forma de desobediência, Deus falou, eu te amei, tu és meu. E Deus não abre mão, como eu falei com os irmãos, Deus não trata as coisas como nós tratamos os seres humanos. E trabalhamos sempre dentro de uma condicional. Eu quero dizer que Deus continua te amando. Deus continua te amando. E hoje é um dia especial para você sentir o amor de Deus. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus e abrisse seu coração em nome de Jesus. Eu quero que você agora receba. Quero convidar aqui o pastor Júlio para orar. Eu quero que você que sente o desejo de vir nesse altar para receber a unção sobre a sua vida, existe o amor de Deus.
Se você quer colocar a sua vida, a vida da sua família, diante do altar do Senhor, saia do seu lugar. Nós vamos estar aqui ungindo, pedindo ao Senhor para derramar essa unção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esse amor é o amor eterno, é o amor do Senhor. Pode vir aqui na frente, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, pode chegar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, diante da tua palavra, Senhor Deus, que foi ministrada neste altar, Senhor Deus, nós como servos teus, como criaturas, Senhor Deus, criados por ti, Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua presença. Glória a Deus. Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nessa hora, Senhor Deus, o Senhor venha, Pai amado, esquadrinhar cada coração neste lugar, Senhor. Porque sabemos, Pai amado, que só Tu pode fazer. Aleluia! Isso, quantas pessoas, Senhor Deus, estão desanimadas, entristecidas, Senhor Deus, por palavras, por atitudes, Senhor Deus, por gestos, Senhor Deus, que o inimigo, por muitas vezes, Senhor Deus, se levanta para estar afetando, glória a Deus, atingindo, Senhor Deus, os teus Espírito servos. Santo. Mas que nessa hora, Senhor Deus, Aleluia! a unção, Senhor Deus, que despedaça, Senhor Deus, o jugo do inimigo sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus. Seja com cada um de nós nesta hora, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos trabalhos. Toma, Senhor Deus, Pai amado, os nossos ministérios em Tuas mãos, Senhor. Pessoas podem dizer que nesta hora, Senhor Deus, que não tem ministério algum, Senhor Deus. Pai, mas o Senhor escolheu cada um segundo, Senhor Deus, aleluia, a sua vontade, Senhor, para fazer a sua vontade, Senhor. O maior ministério, Senhor Deus, é estar, Senhor Deus, buscando a sua excelência, a sua sabedoria. Pai amado, buscando, Senhor Deus, a tua presença a cada dia, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a sua igreja em tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a semana em tuas mãos, Senhor Deus. Tudo que será, Senhor Deus, resolvido, seja, Senhor Deus, aleluia. Aval, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai amado, como instrumento, Senhor Deus, de adoração, como instrumento, Senhor Deus, para louvor da sua glória, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, Senhor, derrama sobre cada um de nós uma unção, Senhor, toda especial, Senhor Deus. Pai amado, que venha transbordar, Senhor aleluia, Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, diante do teu altar. Glória ao teu nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, aleluia, nós, Senhor Deus, pedimos uma bênção toda especial, Senhor Toma, Deus, Senhor para cada Deus, um de nós, Senhor. cada Sabemos, membro, Pai amado, que Tu dá ordem, Senhor Deus, aos anjos que estão, Senhor Deus, ao seu serviço para nos abençoar. E que nesta hora, Senhor Deus, a unção, Senhor Deus, Pai amado, que vem dos altos céus, seja derramado sobre essa igreja, seja derramado sobre as nossas vidas, Senhor, seja derramado, Senhor Deus, Pai amado, sobre os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas tristezas, Senhor Deus, que tudo isso, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, ser transformado em alegria para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Toma, Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, a unção, Senhor Deus, que despedaça o jugo de Satanás. Aleluia, Senhor. Nós repreendemos agora toda a fúria do mal, tudo aquilo, Senhor Deus, que o inimigo tem tentado contra a vida, Senhor, do homem, da mulher, Senhor Deus, possa ser quebrado agora, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, grandemente a sua igreja. Fala, Senhor Deus, cada coração, Senhor Deus, é que eu te peço nesta hora, sabendo, Senhor Deus, como diz a tua palavra, somos mais do que vencedores, e já recebemos a vitória, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, e a igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Amém, Deus abençoe, aleluia.